Bom, gente, estamos aqui para continuar os exercícios do Rogério. Agora entrando na parte de funções, certo? Então, vamos criar uma nova pastinha aqui, novo diretório, com o nome de funções. Muito bem, vamos criar aqui o nosso Python file ex1. Muito bem, ex1. Criando isso aqui, então vamos lá. O que são funções? Vamos, assim, eu vou usar um exemplo de rotina. O que vocês fazem na rotina? Vamos lá, vamos dizer, eu acordo, vou tomar banho e sei lá, vou tomar café e depois vou pro trabalho. Volto do trabalho, tomo um banho e vou dormir. É uma rotina, certo? E você não vai ter que repetir isso todo dia, todo dia, todo dia. Então, o, as funções são comandos que a gente deixa já pré-pronto pra gente não ter que escrever o comando novamente. Então, tipo, o comando tá pronto ali, eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser. Vamos dizer que eu vou colocar um print aqui, aula do Rafael. Aí depois outro print, funções. E mais um print com projeto da facu. Beleza. Se eu rodar esse aqui, vai estar tudo um embaixo do outro, certo? Feião. Mas eu decido deixar um pouquinho mais bonito. Como? Colocando um print. Isso aqui. Colocando umas linhazinhas no meio de cada um para fazer a separação. Olha como ficou. Aula Rafael, funções, projetos da facu, certo? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Depois eu vou colocar mais um. Pronto. A aula do Rafael, funções, projeto da facu. Ficou desse jeito. Mas e se eu não quiser, tipo, ter que colocar tanto print assim? Porque vamos lá, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis print de linha. Eu repeti o mesmo código 6 vezes, certo? E fica feio desse jeito. Então o que eu posso fazer? Pra, como eu for repetir muitas vezes um código, eu posso fazer uma função para ele. Que aí o código já vai estar pronto. Vamos colocar aqui definindo uma função com o comando def. Linha. Lim. Pronto. Aqui é o nome da função. Eu posso colocar qualquer nome. Se eu quiser colocar só L, eu posso. Eu vou colocar a função lim. Aí, parênteses, porque uma função pode ser identificada pelo nome e parênteses, certo? Dois pontos. E aqui eu posso colocar, ó, print que vezes 30, certo? Pronto, eu tenho uma função pronta aqui. Agora eu não preciso mais desse print aqui. Posso tirar esse print e usar a função lim parênteses. Lim parênteses. Deixa eu tirar essa linha daqui. Lim parênteses. Lim parênteses novamente, que eu vou chamar essa função que já está pronta. E olha, fez mesma coisa, colocando as linhas embaixo das palavras, certo? E eu ocupei menos espaço, eu tive que copiar menos código. Só copiei o lim, certo? A função já está pronta aqui. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, né? Fazendo os exercícios do Rogério que ele pediu. Então, botando isso na cabeça, função não é nada mais que comandos que você já deixa pré-pronto que você pode chamar a hora que você quiser, certo?
primeiro exercício que o Rogério pediu foi criar uma função que soma 4 valores e retorna uma função. Então vamos primeiro criar uma função, né? Def, usando o def, nós criamos uma função. Def soma, que no caso é a função que ele vai somar 4 valores, não é mesmo? Então o que eu posso fazer? Soma, e agora eu vou dar uma explicação um pouco mais, né, sobre os parênteses. O que nós vamos usar aqui? Parâmetros. O que são parâmetros? São coisas que eu já posso deixar pré-programada dentro da função. Tipo, eu vou querer que essa função receba 4 valores. Eu coloco aqui o valor 1, certo? Valor 2, valor 3 e valor 4. Então eu sei que dentro dessa função ele vai receber 4 valores. Mas eu tenho que também declarar o tipo de valor aqui. Eu tenho que ser específico. Como é que nós faz isso? Igual int. Eu quero que esses valores sejam igual int. Igual int. Igual int. Todos os valores vão ser igual int. Certo? Muito bem. Eu sei que dentro dessa função, essa função vai receber 4 valores do tipo int. Certo? Dá 2 pontos aqui, e aqui nós vai fazer. A soma vai ser igual valor 1 mais valor 2 mais valor 3 mais valor 4. Certo? Depois que ele fez essa soma, ele tem que retornar, porque isso aqui está dentro da função, certo? Ele tem que retornar esse valor para a gente, para fora da função. Eu faço o quê? Return soma, que ele vai retornar o valor da soma para a gente. Por enquanto aqui ele não vai retornar nada, porque isso aqui é só uma função, nós não colocou os valores ainda, né? Ele não vai fazer nada. E como é que funciona para chamar a função? Vamos dizer que... vamos lá. Eu quero... A gente vai chamar ela usando print. Assim, sendo de um jeito mais simples. Esse print vai chamar a função área. Área não, perdão. A função soma. Eu tô com outra coisa na cabeça. A função soma. E dentro dos parâmetros, nós vamos colocar os valores. Que é o quê? Valor 1 é 7. Valor 2 é 8. Valor 3 é 9. E valor 4 é 5. Ó, ele já até autocompletou aqui, sabendo para onde esses valores vão. O 7 vai para o valor 1, o 8 vai para o valor 2, o 9 vai para o valor 3 e o 5 vai para o valor 4. Existe outro jeito que nós podemos fazer, que é já organizando onde cada um vai estar. Se eu quiser, aqui na frente eu coloco valor 4 igual a 7. E aqui eu posso colocar valor 2 igual a 8. E aqui valor 1 igual a 9. E aqui valor, qual que falta? 3 igual a 5. Certo? Aqui ele vai fazer a soma por esses valores. Aí o valor 2 vai receber 8. O valor 4 vai receber 7. O valor 3 vai receber 5. Certo? A gente pode fazer desse jeito também, que vai dar no mesmo. Se eu colocar aqui, ó, vai dar 29. Por quê? Vamos lá, o que aconteceu? Nós criamos essa função aqui. É uma função pré-pronta que eu só chamei ela, certo? E eu posso usar ela mais vezes. Print soma
aqui, ó. Colocar esses valores aqui. E eu, óbvio, eu coloquei como ele é autocompleto, então a primeira casinha aqui, o primeiro índice é o valor 1, o segundo é o valor 2, o terceiro é o valor 3 e o quarto índice é o valor 4. Ele já autocompletou, tem dessas duas formas. Aqui, ó, 115. E eu posso fazendo. Por quê? Eu não preciso criar esse comando novamente, porque ele já está pronto. Eu só chamei ele, certo? E o que está acontecendo aqui? Eu criei a soma que vai receber um valor 1 inteiro, um valor 2, valor 3 e valor 4 do tipo inteiros. Dentro dessa função, ele vai fazer a soma, ele vai criar uma variável soma que vai receber o valor 1, valor 2, valor 3 e valor 4 e vai somar eles, certo? Vai somar eles. Aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar de dentro dessa função o resultado de soma, certo? Ele vai retornar o resultado de soma. Aí, o que está acontecendo aqui? O print, o print a gente sabe que é um comando para imprimir na tela, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela, ele vai chamar a função soma que já está pronta. Isso aqui é a função soma. Ele vai chamar a função soma e vai utilizar esses valores como parâmetros, certo? Ele vai utilizar esses valores como parâmetros e fazer a soma e retornar ela. Retornar o resultado, certo? Aqui o que ele fez? Ele pegou esses números, chamou a função, fez a soma, retornou a soma. Aí ele imprimiu na tela o resultado que estava na soma. Acho que deu para pegar mais ou menos. Enfim, vamos continuar com os exercícios. Esse foi o exercício 1 que o Rogério pediu. É esse daqui, sobre a soma de dois valores, não é mesmo? Sim, e retorna a soma. Vamos lá. Exercício 2, x2, opa, x2. Vamos lá. O exercício 2 é criar uma função que calcule a área de um quadrado ou retângulo. Bom, a gente já sabe como é que cria uma função, né? Começa com def, que é a função que cria uma função, para definir uma função, def área. Vamos chamar essa função de área. Quais são os parâmetros dessa área? O que vai ter dentro dessa função? Vai ter a largura, que vai ser igual a float, opa, certo? E vai ter a altura, que eu vou chamar de alt, que vai ser igual a float também, certo? Dois pontos. Dentro dessa função, o que ela vai fazer? Ela vai criar a variável área, que vai receber a operação matemática de larg vezes altura, certo? Aí ele vai retornar para a gente a área, que vai retornar para fora da função, né? Como é que a gente chama isso aqui? Vamos dizer, ele tem que receber a altura, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual que é a altura, né? A gente vai ter que fazer o input de entrada. A altura recebe float input digite a altura. Muito bem. Agora a largura vai receber float input digite a largura.
Muito bem. Deixa eu só. Aí. Muito bem. Vamos lá. Aí o que vai acontecer? Depois que a gente pediu para ele digitar a altura e a largura, ele tem que chamar a função, certo? Ele vai chamar a função, vai chamar a área. Opa, perdão. Ele tem que printar a matemática de, né? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir no print. Aí vai chamar a função área. E como parâmetro, os parâmetros aqui, largura, altura, certo? Como parâmetro, ele vai usar o valor que está na variável altura e o valor que está na variável largura, certo? Ele vai fazer altura, não, primeiro largura, largura e altura. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função com esses parâmetros, certo? A largura vai para larg e a altura vai para alt. Bem, vamos tentar rodar isso aqui. Digite a altura. 15, 14, 210. Certo? O que ele fez? Vamos lá. A gente digitou a altura e digitou a largura, certo? O que ele vai fazer? Vai dar um print e vai chamar a função. Chamou a função área. Chamando a função, ele vai utilizar essas duas variáveis como parâmetros aqui. O valor que está dentro dessas variáveis, altura e largura, que a gente acabou de digitar. Aqui ó, foi o 15 e o 14. O valor que estiver dentro dessas variáveis vai vir aqui para essa função. Aí ele vai substituir o larg, aqui ó, o larg ele vai receber 15. Oh, perdão, vai receber 14. E o alt vai receber 15, que é a altura. E aí ele vai fazer a área. A área é igual a 14 vezes 15. E vai retornar o valor, que foi 210. E vai imprimir aqui. Entendeu? Assim, esse aqui é a segunda atividade, mas conforme vão ir fazendo atividades, vocês vão pegando o jeito, certo? Então vamos para a próxima. Vamos lá. Exercício 3. EX3. Vamos lá. Criar uma função que faz a tabuada de um valor que entre por parâmetro. Aí já complica um pouquinho, não é mesmo? Aí a gente já complica um pouquinho. Mas vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Vamos criar primeiro uma função usando def, chamado tabuada. Certo? Chamando tabuada. Como parâmetro, ele vai receber um valor do tipo inteiro. Muito bem? 2 pontos. Como é que a gente faz a tabuada? Como é que a gente vai fazer a tabuada? Para fazer a tabuada aqui, nós vamos ter que usar um laço. Um laço de repetição. O que é o laço de repetição? É o for. É o famoso for while. Né? While não, perdão. Só o for. Que é vamos usar só o for. Como é que vai funcionar? A gente vai usar o for e vamos chamar de x dos nossos valores. Em range com parâmetro 11. Porque ele vai fazer a tabuada do 0 ao 10. Que aí são 11 números, certo? 2 pontos, não, opa, não, aqui dentro, 2 pontos. E vamos lá. Ele vai dar um print, f, aspas, o que vai ser? Vai ser o valor, ele vai colocar aqui o valor, vai fazer vezes
x, que vai ser igual a matemática de valor vezes x, certo? Aqui ele não vai retornar nada. Muito bem, vamos lá. E aqui, para chamar essa função, a gente vai dar um print. Na real, eu vou colocar aqui como um negócio interessante. Vamos lá. Vou fazer como que o usuário digite. Eu vou colocar o número como tabu igual int input digite um número. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um print. Vai chamar a função tabuada. E como parâmetro, ele vai usar o tabu, o valor que foi digitado. Certo? Vamos ver se funcionou, se vai funcionar. Digite o número 5. Ele me fez a tabuada do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 20, ou 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. Acabou. Acabou. É isso. O que ele fez aqui? Vamos lá, vou dar uma explicada. Criando a função tabuada, vai receber como parâmetro o valor int. Qualquer valor. Certo? O que é esse valor? É esse valor que eu digitei aqui. É o 5. Certo? É o número que eu pedi para digitar aqui em cima. Ele vai receber esse tabu. Que foi o valor que eu digitei aqui em cima. Ele vai receber esse valor aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer para x em raio de 11, em range de 11, ele vai o quê? Ele vai repetir isso aqui 10 vezes. O que ele vai repetir 10 vezes? Ele vai repetir o valor vezes x, que vai receber valor vezes x também. Aí esse valor vai ser o valor que eu coloquei aqui, que no caso foi o 5. Vamos lá, eu coloquei o 5. O parâmetro aqui é 5, certo? Aqui ele vai vir o 5, que é o valor, que é o parâmetro que eu coloquei. X, que é a contagem. O x vai ser a contagem. Porque, vamos lá. Primeiro, a contagem vai ser... O aqui começa onde? Começa no 0. Certo? A contagem vai começar no 0. E o x, então, aqui vale 0. Aí vai ser o valor que eu coloquei aqui, no caso, foi 5 vezes 0. E aqui, no resultado, vai ter a operação matemática de valor vezes x. Que, no caso, o x é 0. Repetir uma vez, são 10 vezes que vai repetir. Vai para outra. Agora o valor, o x, vai valer 1. Agora o x vai valer 1. O valor continua sendo 5, mas o x agora é 1. E aqui no resultado é o valor vezes x, que no caso é 5 vezes 1, que o x vale 1. E o valor é 5 que eu coloquei, né? Valor 5 vezes 1, 5. Pronto. Fez isso, ele vai voltar de novo. Ele vai subir de novo. Agora com x sendo 2. Porque o próximo, ele está repetindo pela terceira vez. Terceiro índice é 2. Porque o primeiro índice é 0. O primeiro índice é 0. O segundo índice... O segundo índice é 1. E o terceiro índice é 2. Certo? 0, 1, 2. Aqui começa a valer 2. E aí ele vem aqui para baixo. O valor continua sendo 5. E o x agora começa a valer 2. E aqui ele faz 5 vezes 2, 10. E por aí vai. Até chegar
repetir as 10 vezes. Repetiu as 10 vezes, ele para e fecha tudo. Acabou, já era. Tomara que tenha, tipo, dado para pegar um pouco a ideia, mas é isso. Esse é o exercício 3 do Rogério. Vamos continuar? O exercício 4. X4. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui já é um pouco mais complicado. Criar uma função que faça o cálculo da idade de uma pessoa. A pessoa vai digitar o ano que nasceu como parâmetro e a função vai retornar a idade calculada. Certo, vamos lá. Primeiro, vamos criar a nossa função. Como é que vai ser essa função? Nós vai ter que fazer o import de uma biblioteca chamada datetime. Certo? O que ele vai fazer? Vai usar o calendário do próprio computador em tempo real para descobrir a data que estamos em tempo real. Aí o que ele vai fazer? Vamos declarar a função def idade. Não, vou colocar calc idade. Como parâmetro, ele vai receber o ano nascimento, que vai ser igual int. Certo? Aí aqui dentro dessa função, ele vai pegar a idade, ele vai criar uma variável chamada idade e vai receber a matemática de como é que nós chama aquela biblioteca. Para chamar aquela biblioteca, a gente vai usar o datetime ponto data ponto today, que a gente quer a data de hoje, ponto year, que nós quer o ano. Nós vai pegar esse conjunto de funções, que vai ser, vamos lá, de novo. A gente vai chamar o datetime, o ponto, o que a gente quer? A data, ponto de novo, de quando? De hoje, certo? Especifique, eu quero o ano de hoje, o ano atual, certo? E fazer menos o ano nascimento, que é o parâmetro que entrou aqui, certo? E o que ele vai fazer? Ele vai retornar return idade. Pronto, a função está pronta. Vamos lá, então. O que ele vai fazer? Como é que nós chamamos essa função? Primeiro, nós temos que, né, saber o ano em que a pessoa nasceu. Como é que nós faz? Nós vai criar uma variável chamada nascimento igual int, porque é um inteiro, input, para entrada de dados, digite o ano em que nasceu. Pronto. E vamos chamar a função usando o print, chamando a função calc idade, usando como parâmetro nascimento. Certo? Vamos ver se funcionou. O ano que você nasceu. Eu nasci em 2004. 20 anos. 20 anos, certo? Então, deu tudo certo na nossa função. Certo? Então, vou explicar o que aconteceu aqui. Esse aqui é o último exercício. Ele passou apenas 4 exercícios. Vamos lá. Primeiro, vamos dizer que começa aqui, nascimento. Quer saber qual foi o ano em que a gente nasceu? Eu fazendo o input do ano em que eu nasci, 2004. Beleza. Aí o que acontece? Ele vai chamar a função calcidade.
E ano do nascimento vai receber o quê? 2004, certo? Aqui ele vai receber 2004 como parâmetro. No lugar desse ano do nascimento vai receber 2004, certo? E aqui dentro vai fazer o quê? Idade. Vai criar a variável idade, que ela vai receber a matemática do ano de hoje, que eu já expliquei, chama a biblioteca datetime, que é o que eu quero que é dessa biblioteca, a data. A data de quando? De hoje. Today. A data de hoje. Eu quero o que da data de hoje? O ano, certo? Eu chamo essa biblioteca e faço a subtração do ano nascimento. O que é o ano nascimento? É o ano em que eu nasci, que tá como parâmetro 2004, que foi o que eu coloquei aqui, certo? E é isso. E depois ele retorna a, o resultado da matemática, dessa matemática de data de hoje menos o meu ano de nascimento, que vai ser a minha idade. Aí ele vai retornar esse valor, que é minha idade. E aqui, vamos lá, no print. O print ele vai chamar a função calcidade, calcular a idade, usando como parâmetro o nascimento, que foi o que eu escrevi aqui, que foi 2004. Aí ele vai fazer isso várias vezes. Você pode fazer, vamos lá, se eu colocar que eu nasci em 1980. Eu tenho 44 anos. Entendeu? Esses foram os exercícios que o Rogério passou pra gente fazer sobre funções. Bom, gente, foram esses exercícios, os exercícios que o Rogério passou em questão de funções, certo? Ele também passou. Não, acho que foi só isso, se eu não me engano. Ele passou também uns tipos de funções, usando listas e tal, mas isso fez na aula dele. Eu imagino que vocês devem ter acompanhado, mas de exercícios são só esses quatro que ele passou em funções, certo? Muito bem, então é isso. Tchauzinho, então.